Comerciantes da região central de Ribeirão Preto reivindicam a suspensão das obras e interdições no trânsito nesse período de vendas de Natal. O Sindicato do Comércio Varejista foi o porta-voz dos empresários. Nesse caso, enviou um ofício à Prefeitura com uma lista de pedidos. Haja paciência para chegar no centro de Ribeirão. Deixou para fazer no último ano. Agora esses lojistas vão ficar sofrendo na época do Natal. E nós, né, para trabalhar, né, demora meia hora para sair com a corrida daqui. Isso é um absurdo. Preciso fazer os negócios ali, tem que estacionar, não consigo. Você entendeu? Aí você fica rodando, chega aqui, tá transitado, é desesperadora. Faz uns 20 minutos que eu tô nesse percurso aqui. Melhor vir de Uber, ou vir de táxi, ou vir de ônibus. Vir com o próprio carro é complicado. Parei o carro 5 quarteirões para lá, eu venho a pé. Agora, e quem não pode? Tem problema de mobilidade? Não tem como, pessoal de idade. Você perde de 15 a 20 minutos só nessa rua. As obras agora estão no cruzamento das ruas São Sebastião e Marcondes Salgado. Maquinários para lá e para cá. Congestionamento de veículos, transtorno para pedestres. Tá difícil mesmo. Igual, nós sempre sabemos que você desce aqui, só que você vai, entendeu? Tá muito complicado. A cidade tá toda detonada, toda só buraco, um perigo para todo mundo. A gente deixa até de ir na loja, porque não tem condição. Os clientes deixam de frequentar as lojas do centro e os comerciantes sentem o prejuízo. Há 17 anos, no mesmo local, esse estabelecimento, que está bem no meio da obra, já contabiliza uma queda de mais de 50% nas vendas. Caíram muito, porque o pessoal não tem paciência de estar vindo aqui por causa do trânsito e esse transtorno, né? Então o pessoal não quer vir, não. Aí a gente fala que tem o estacionamento em frente da loja, para o cliente estar vindo, a gente faz vendas pelo WhatsApp. Os impactos nas vendas do fim de ano levaram o Sindicato do Comércio Varejista a elaborar uma lista de reivindicações para a Prefeitura de Ribeirão. Entre elas, mais vagas de estacionamento nas ruas e a suspensão das obras e interdições no trânsito aos finais de semana de dezembro. O acesso ao centro está muito dificultado por inúmeras obras que ainda continuam, então a gente pede para que todos os sábados de dezembro a obra não seja continuada, não tenha máquinas na área central e também tenha a ajuda da MOB, da própria Polícia Militar, Guarda Municipal Metropolitana, de modo a orientar as pessoas, principalmente as pessoas de fora, né, que não sabem o local que está interditado, para facilitar o acesso aos lojistas. Essas ruas que foram proibidas de estacionamento dos dois lados, que elas sejam liberadas, não só na área central, mas na Dom Pedro, aqui na 9 de Julho, onde tiver obra e corredor de ônibus que impactou muito negativamente o comércio, e é fácil identificar isso, basta conversar com os líderes lojistas dos principais centros comerciais. Aqui na Avenida 9 de Julho, o pedido é que os cruzamentos sejam liberados para o trânsito de veículos, pelo menos até o Natal. Outra reivindicação é a troca das lâmpadas queimadas, porque à noite o trecho fica escuro e inseguro. E também ações de zeladoria e limpeza, principalmente nos canteiros centrais. Então a gente pede que realmente as calçadas tenham manutenção, que lave as calçadas, onde tem mato, retire os matos. Quer dizer, a 9 de Julho está um abandono. A gente pede que o governo e os gestores públicos deem mais atenção para esse espaço importante da cidade. Agilizar o processo aí do conserto da rua, né? Que parece meio devagar, né? Tem que caminhar com cuidado. Cuidado. Tem que andar com atenção, tudo direitinho, né? Você sabe, o idoso tem sempre cuidado para poder não tropeçar alguma coisa, tudo, né? A gente acaba vindo porque realmente precisa e a gente prestigia o comércio local, mas realmente ainda falta um pouquinho de sinalização, limpeza, a parte de iluminação, né? Para a gente conseguir ter acesso, principalmente agora no Natal. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou reconhecer a importância das demandas, especialmente nesse período de fim de ano, que impulsiona a economia. Reforçou o compromisso de continuar dialogando com os setores para minimizar os impactos das obras. Garantiu a suspensão temporária de obras e avalia a viabilidade técnica de ajustes no cronograma das intervenções para evitar transtornos durante as datas de maior fluxo no comércio.
destacou que estuda a flexibilização temporária da área azul nas vias solicitadas, respeitando os limites legais, e afirmou que serão intensificadas as ações de limpeza, substituição de lâmpadas e patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está o advogado Carlos Manella, a quem eu já agradeço mais uma vez pela presença aqui. Bem-vindo, Manella, mais uma vez. Pela nota da Prefeitura de Ribeirão que eu acabei de ler aqui, deu a entender que o Executivo vai atender às solicitações dos comerciantes. É o que tem que ser, né, doutor, diante de tantos prejuízos que eles já tiveram com essas obras ao longo do ano, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, todos os amigos da Clube. Quando a municipalidade atende um pedido da população, nada mais é do que a sua obrigação em atender os anseios dos comerciantes e dos consumidores que estão tendo prejuízos severos com essas obras mal planejadas. Quando nós falamos em planejamento, ele envolve questões sociais da sociedade. O administrador público precisa pensar nos efeitos dessas obras. Seria de bom grado ter planejado que essa obra ficasse paralisada no mês de novembro até o início de janeiro, para que o comércio fosse atendido, para que a população tivesse facilidade do acesso ao consumo nesse momento. Porque o comércio, nessa época, tem uma arrecadação muito interessante, do qual ela precisa ter estrutura dada por parte do poder público. Então, o atendimento por parte da administração de Ribeirão Preto nada mais é do que o reconhecimento de um erro no planejamento dessas obras. Doutor, falar um pouquinho agora sobre zeladoria, limpeza. A gente vê, por exemplo, que a 9 de julho, um importante corredor, está em obras aqui, né? Mas liga a vias importantes também da área central, importante para os motoristas, para os pedestres. Isso deveria ser feito sem precisar reivindicação. É um dever da administração municipal cuidar, né, da limpeza dessas obras também. Quando nós falamos em zeladoria, nós estamos falando em serviço contínuo, onde a municipalidade tem que ter um plano de continuidade e permanência desse serviço. Atender agora, como eu disse anteriormente, só deixa claro a falta de organização e planejamento com essas obras, que talvez tenha ocorrido somente pensando em aspectos políticos e acelerar, e não se pensou nesses comerciantes, não se pensou nos efeitos sociais e no atingimento da população ribeirão-pretana. Essa zeladoria tem que ser permanente nesses locais, principalmente onde tem alto fluxo de pessoas, ou seja, o cidadão ribeirão-pretano não está sendo respeitado, e isso não pode ser admitido. Então fica claro que teve um erro, e o reconhecimento desse erro nada mais é do que a obrigação do gestão pública em atender a população. E por falar nessas obras, doutor, de uns anos para cá, a gente tem acompanhado atrasos, contratos suspensos, um transtorno terrível no trânsito. Qual teria sido a falha ou quais as possíveis falhas das administrações municipais quando o assunto é licitação, contrato com empresas? Nós devemos reconhecer que a legislação brasileira ela é complexa e muito burocrática. Mas quando falamos de obras de grande porte, obras importantes, elas precisam ser feitas com muita cautela, com estudos técnicos preliminares que deixem claro as características jurídicas, as características financeiras e principalmente as formas de execução dessas obras. Então, nós temos aí nesse caso um ponto que é a burocracia excessiva da legislação, mas em outro ponto, uma falha da administração que não teve uma previsão das problemáticas que poderiam ocorrer. E hoje nós temos isso muito demonstrado com obras atrasadas, obras que prejudicam o comércio e já estão cansando a população. Sabemos que ao final será de grande valia os resultados dessas obras, mas neste momento resta claro e temos que reconhecer que a administração pública municipal de Ribeirão Preto errou em planejar erroneamente essas obras. Advogado Dr. Carlos Manella, agradeço a presença do senhor aqui com a gente no Jornal da Clube mais uma vez. Bom fim de semana, doutor. Muito obrigado, André, e todos os amigos da Clube.